Olá a todos e bem-vindos ao segundo episódio de Viver Sem Guião. Esta é uma série onde eu basicamente ligo a câmera e começo a gravar sem ter ideia absolutamente nenhuma do que é que vou falar neste vídeo. No passado vídeo falei sobre a nossa relação com a energia, falei sobre a energia de amor incondicional e como esta é sempre compassiva, portanto é sempre repleta de compaixão, mesmo quando estamos com os nossos sofrimentos e com as nossas dificuldades. Se tiver interesse, poderá ir ver esse vídeo. Neste vídeo, então, gostaria de falar um pouco mais sobre a forma como nós podemos trazer à nossa vida esta energia. Existem várias formas, obviamente não vou falar de todas elas aqui, mas vou falar de algumas assim básicas, porque eu acho que é muito importante compreender que a espiritualidade não é uma coisa alada, a espiritualidade não é algo que viva no éter. A espiritualidade é vivida aqui e tudo na nossa vida pode estar impregnado de espiritualidade. Há uma certa incompreensão, e eu vejo isto também muitas vezes nas pessoas, mas não só nas pessoas, mas também em artigos que leio, em vídeos que vejo, algumas preocupações que as pessoas me dizem. Apercebo-me que é como se categorizassem a espiritualidade. Portanto, dividem a espiritualidade ou dividem a sua vida entre espaços ou assuntos ou horários em que a espiritualidade pode existir e depois o resto da vida toda. E não compreendem realmente ou não fazem ainda a ligação entre a espiritualidade ser um estilo de vida, ou seja, é uma forma, é uma filosofia de vida, que é uma filosofia muito natural para nós, porque no fundo, quando falamos em espiritualidade, estamos a falar em alma, estamos a falar em essência da alma, a forma como a alma vive, existe. Isso é espiritualidade, no seu sentido mais abrangente, mas também no seu sentido mais essencial. E, portanto, se pensamos que espiritualidade é a alma em si, então tudo é impregnado de espiritualidade, mesmo aquelas ações e aquelas atividades que nós podemos considerar como mundanas, por exemplo, podem e devem estar repletas de espiritualidade. Porque a espiritualidade, ou viver a espiritualidade, nunca pode estar dissociado da nossa própria consciência. E a ideia é vivermos esta consciência em todos os momentos. Claro que há alturas em que não conseguimos fazer sempre isso, não é? Claro que há alturas em que nós desviamos-nos, descentramos-nos, sentimos que de repente já não estamos em contato com a nossa alma, e esses momentos não devem servir para ficarmos tristes ou, por outro lado, estressados porque fugimos à nossa essência, já não estamos em contato nem em comunhão. Isso faz parte da vivência humana aqui. Se vivêssemos uma vivência de espiritualidade plena, então não seríamos seres humanos, seríamos a alma, porque só a alma vive ou existe numa espiritualidade plena. Nós aqui, pois andamos assim um bocadinho a oscilar, mas é na aprendizagem que essa oscilação nos dá que nós fazemos a nossa evolução. Porque estamos num mundo de dualidade e essa dualidade é o que nos permite avançar mais rapidamente na nossa evolução. Dito isto, a espiritualidade pode e deve ser vivida aqui e não ser considerada apenas uma coisa etérea, abstrata, alada, celestial, que pode viver apenas em alguns momentos do dia e depois, quando nós temos que ir fazer as nossas tarefas, desligamos como se fosse um botão e já a espiritualidade já não há e vamos atrás daquilo que temos que fazer, temos pressa e temos obrigações e responsabilidades e de repente a espiritualidade já lá não está. Ela está lá sempre. A questão é, temos sempre consciência dela? Ou promovemos sempre a nossa consciência em todos os momentos? Essa é que é a questão. E eu vejo tantas pessoas a encararem a espiritualidade
como uma forma de escaparem ao seu cotidiano, que eu pergunto-me se não será apenas mais uma forma de negação. Ou até poderei compará-lo com a criação de vícios, como o vício do excesso, vício de comer demais, o vício de fazer tudo demais. Para mim, vício é sempre um excesso. Portanto, podemos estar a falar em alimentação, podemos estar a falar em drogas, podemos estar a falar em cafeína, por exemplo, estimulantes. Tudo o que nós consumimos em excesso, que nos retira desse local de comunhão com a nossa alma, tudo isso são formas de escape, são refúgios que nós temos. Tal como também o isolamento. Há também um certo vício que está associado ao isolamento, do qual padecem muitas pessoas que são sensíveis, eu incluída, claro, e se juntarmos a isso algum psiquismo, mais ainda. Pronto, porque depois vêm aqueles medos todos e aquelas complicações todas. Agora, sempre querer desviar um bocadinho do assunto principal, a espiritualidade, de facto, não deve ser algo que nós remetemos para quando estamos sozinhos, em silêncio, em meditação, ou quando queremos pedir determinadas coisas aos nossos guias, ou aos anjos e aos arcanjos, e de repente a vida continua e nós subitamente já não utilizamos essa nossa parte. Parece que já nos esquecemos um pouco dela. Viver aqui é um constante exercício de sermos constantemente puxados e repuxados por estímulos diferentes e através da nossa consciência estarmos sempre a voltar ao nosso centro. E depois desviamos outra vez e voltamos ao centro. Desviamos outra vez e voltamos ao centro. Eu considero que é a prioridade, esta é a minha opinião, é a prioridade sermos seres espirituais em consciência, porque nós somos sempre seres espirituais, quer tenhamos consciência ou não. Mas se tivermos consciência de que somos seres espirituais, se tivermos consciência de que essa espiritualidade faz parte de nós, então podemos realmente integrá-la nas várias atividades que temos na nossa vida. Por isso é que tantas vezes nas leituras semanais se insiste, e também nas leituras individuais eu insisto, quem já fez leituras comigo, há uma grande insistência em não interessa se o pedido é grande, é pequeno, se você está a pedir para, por exemplo, curar-se de uma doença, isso seria um pedido grande, ou se está a pedir, por favor, para não chegar atrasado à reunião, que vai ter, que é muito importante, ou que será um pedido um pouco menos, ou então está a pedir para arranjar um lugar de estacionamento para o carro, para quando vai ao supermercado, por exemplo, que ainda é um pedido ainda mais pequeno, não é? Existem todas estas coisas. Estou-me a lembrar, por exemplo, dizer assim, eu gostava imenso de ter um bom penteado, ajudem-me a encontrar o cabeleireiro ou a cabeleireira perfeita para ter um penteado que eu gosto. Há certos pedidos que nós olhamos e dizemos assim, isto é muito mundano, porque eu vou pedir para encontrar uma cabeleireira boa para mim. Quer dizer, são coisas que parece que não se associam tanto à espiritualidade, mas na verdade nós temos muitos seres à nossa volta e temos muitos guias diferentes. Existem arcanjos, que são, digamos, seres que enfim, em termos energéticos são mais abrangentes, tratam de coisas um pouco mais complicadas e complexas, mas depois também temos vários outros seres que tratam de outro tipo de situações. E porquê que isto é importante e porquê que eles não consideram nenhum pedido demasiado pequeno? Porque sabem que se nós começamos a acumular contrariedades, se nós começamos a acumular desincronias, isso vai ter um efeito de bola de neve e vai acabar por nos colocar nós numa situação de instabilidade emocional. Portanto, não consideram, tal como nós temos um olhar humano sobre as coisas, não consideram que a nossa espiritualidade deva só ser para coisas que aparentemente sejam magnânimes e assim muito espetaculares. Quer dizer, até a mais pequena coisa, a mais simples coisa
é importante para os nossos guias também. Portanto, a nossa espiritualidade deve ser de facto vivida de uma forma abrangente. Agora, existem algumas formas de fazer isto, existem algumas formas de começar a implementar esta espiritualidade na nossa vida, bocadinho a bocadinho. Eu vou falar sobre algumas um pouco básicas, não vou entrar muito a fundo nisto, porque, por exemplo, eu tenho atividades diárias que eu compreendo que alguém que esteja a ver este vídeo e que que este conceito seja um pouco novo para si, ou que até tenha alguma dificuldade em integrar a espiritualidade na sua vida. Quer dizer, se eu lhe disser, você meditar todos os dias, 45 minutos e várias vezes por dia, quer dizer, você vai olhar para mim e vai dizer assim, eu não sou capaz de fazer isso, não é? Quer dizer, isso é um bocadinho além daquilo que eu considero que consigo agora fazer. Mas existem pequenas coisas que você pode começar a fazer agora e que vão ajudá-la a integrar essa espiritualidade na sua vida. Algumas eu até já indiquei em vídeos anteriores, mas repito aqui que é para ficar mais condensadinho neste vídeo. Uma delas, por exemplo, quando está a cozinhar, ter consciência de quando está a cozinhar que esse também é um ato espiritual, mesmo que eu esteja a fazer por obrigação, mesmo que esteja com pressa, é um ato espiritual, porque você está a criar o combustível para si, para o seu corpo, e se estiver a cozinhar para a família, para a sua família, não é? Portanto, é um início ou é uma forma básica de sua família e você próprio receber essa energia. Portanto, é muito importante dar atenção a esses momentos quando está a cozinhar. E uma das coisas que pode fazer é pedir, por exemplo, a fonte de amor incondicional. Isso é uma coisa que quando eu quero que as coisas sejam rápidas, eu estar a dizer o arcanjo X, o anjo X, quer dizer, às vezes não dá, não é? Às vezes a pessoa tem pressa, mas se nós falarmos em fonte de amor incondicional, nós já estamos a ir, portanto, à energia de vibração elevada. Pedimos, por exemplo, à fonte de amor incondicional que purifique os alimentos que estamos a cozinhar naquele momento, para que esta comida traga benefícios a todos aqueles que a consumirem. Por exemplo, o que é que isto faz? Faz não só que você, obviamente a sua comida vai estar em muito melhores condições, mas também vai fazer com que uma atividade que você faz a nível cotidiano e que a considera muitas vezes mundana, não é? Porque é um bocado, está a fazê-la com pressa, já impregnou um cheirinho de espiritualidade aí. E isto vai ajudar a que você se lembre de que é um ser espiritual várias vezes por dia. Quando está a fazer o pequeno almoço, mesmo quando está a comer o almoço, por exemplo, também pode pedir para purificar os alimentos que está a comer, que já foram cozinhados, não é? Mas que está a comer neste momento. E no jantar, e no lanche, etc. São pequeninas coisas, você perde 3 ou 4 segundos a fazer este pedido e já está a treinar o seu corpo e o seu cérebro em como integrar a espiritualidade na sua vida. Outros exemplos. Assim que se levanta, e aí pode ter, por exemplo, se tiver uma relação com um ser em específico, pode mesmo invocá-lo ele. Se for ter um dia particularmente difícil, por exemplo, pode pedir proteção. Pode pedir ao arcanjo Micael, pode pedir aos seus guias, pode pedir, ou mesmo à fonte de amor incondicional também, se não tiver muito tempo. Mas de manhã pode dizer algo do género, peço, ou então agradece logo, não é? Obrigada por me ajudarem a ter um dia cheio de oportunidades, cheio de alegria, para o meu próprio benefício e o benefício dos outros. E pode criar a frase que você quiser, não é? Até específica para coisas que você já sabe que vão acontecer naquele dia. Isso é outra forma. Outra forma também é antes de dormir. Portanto, quando está deitado na cama, fazer alguns pedidos ou até expressar algumas preocupações e pedir para eles tratarem dessas preocupações, trazerem soluções criativas à sua vida de uma forma fácil. Outro exemplo, obviamente, é retirar pequenas partes do dia, ou pelo menos uma, em que faz uma meditação, nem que seja de 5 minutos.
Isso, ou mesmo de 3 minutos. Ou que, se não tem mesmo tempo absolutamente nenhum, faça 1 minuto em que se concentra na sua respiração. Mas que esse minuto seja presente. Que nesse minuto você saiba que está a integrar a espiritualidade no seu dia a dia. Ok? Portanto, são conceitos básicos, são pequenas coisas que nós estamos a fazer, mas que estamos a fazê-las diariamente. Daqui a umas semanas, daqui a uns meses, você já vai conseguir integrar cada vez mais coisas nos seus dias. E faz toda a diferença mesmo. Porque quando nós olhamos para a espiritualidade como uma coisa lá ao fundo, não sei aonde, lá muito para a frente, em que há alguns dias em que nós dizemos, agora tenho aqui um bocadinho de tempo, vou ficar aqui neste bem-estar, a sentir esta energia, mas depois os próximos 5 dias você não está minimamente conectado com a sua alma, isso não vai resultar numa boa integração da espiritualidade, você não está a usar a sua consciência. E a consciência é realmente importante, principalmente para quem é sensível, principalmente também para quem é psíquico, ou também para quem lida com ambientes um pouco hostis. Este tipo de integração da espiritualidade é bastante vital para que tenhamos uma existência o mais equilibrada possível e também para evoluirmos mais rapidamente. E depois, claro, não é? Os bónus e as benesses é o quê? Os bónus e as benesses é que, ao fazermos pedidos deste tipo, nós também estamos a convidar a energia de amor incondicional para intervir na nossa vida e para co-criar, ajudar a co-criar as circunstâncias de sincronia que nos vão permitir, por exemplo, ter acesso a oportunidades, ter acesso a soluções criativas, ter acesso a resoluções positivas. É uma ferramenta que você pode utilizar de uma forma extensiva, de uma forma repetitiva, porque a repetição aqui é sempre importante, principalmente para o cérebro. O cérebro precisa da repetição. É algo que vai ajudá-lo também a ter um contacto cada vez mais próximo com os seus guias e com os seres de amor incondicional. Outro exemplo também para quem está interessado é utilizar cartas. Comprar um baralho. Eu uso muitas vezes baralhos do Tarot dos Anjos, da Doreen Virtue, utilizo vários baralhos dela, mas também tenho o meu Tarot tradicional de Marselha, por exemplo, e tenho outros. Utilizar cartas, nem que seja, por exemplo, de manhã, antes de sair, tirar uma carta, só para ver como é que vai ser o dia, só para ter assim um lamiré, também é uma forma de contato com a sua alma, porque abre a possibilidade de mensagens que podem passar para si naquele momento. Essa também é outra forma. Outra forma é aumentar a sua atenção ao longo do dia. Por exemplo, você costuma ver um determinado número repetidamente? Começa a anotar esses números, anote por escrito esses números e depois vai investigar o que é que esses números significam. Existem imensas fontes na internet onde pode aceder a estas informações. Pode até comprar um livro de numerologia, por exemplo, ou pode até ir ao website da Doreen Virtue. Ela tem lá, eu posso deixar o link, vou deixar o link na caixa de descrição abaixo do vídeo, e onde você poderá ir, introduz o número e ele dá-lhe, é um número entre 0 e 999, se não estou em erro, e ao introduzir esse número você recebe o que o número significa. Isto obviamente associado à energia dos anjos e dos arcanjos, porque é com eles que a Doreen Virtue trabalha mais. Depois existem significados um pouco mais tradicionais no âmbito da numerologia. E terem atenção a outro tipo de símbolos, por exemplo, se vê borboletas e se sente cá dentro que de alguma maneira aquilo é uma mensagem para si, por exemplo, se vê penas a cair do céu, se está, por exemplo, a passar por um cartaz, imaginemos que está a passar na rua, olha para um cartaz e de repente há uma das palavras que parece que está em maior evidência. Tudo isto são mensagens dos seus guias que querem dizer-lhe, por um lado, nós estamos aqui contigo, nós estamos aqui a ajudar-te, e por outro lado, por vezes são pretextos para eles conseguirem passar algumas mensagens para si. Às vezes, se você, por exemplo, estiver a pensar numa coisa e de repente houve inadvertidamente alguém, uma conversa entre duas pessoas que você nem conhece, não é?
e que alguém diz qualquer coisa e de repente aquilo chama-lhe a atenção de alguma maneira, também são mensagens para si. Ao dar também atenção a estes sinais, vai estar a treinar o seu cérebro para os detectar com mais facilidade, para os reconhecer com mais facilidade. E isso vai fazer com que esses eventos comecem a ser cada vez mais frequentes na sua vida e realmente ajudam bastante, porque é uma forma de comunicação com os seus guias e eles estão sempre a tentar comunicar connosco. E é uma forma de o seu cérebro ser treinado também, portanto a sua tridimensionalidade ser treinada para integrar cada vez mais uma relação permanente e constante com a energia. E no fundo é só isso, não é? A nossa consciência, a nossa vivência da espiritualidade aqui, em vez de ser uma coisa de escape, em vez de ser uma coisa de refúgio, em vez de ser uma coisa longínqua e abstrata, torna-se concreta, torna-se presente. E isso também vai fazer com que, por exemplo, para quem está interessado e que já faz meditação, isso vai ajudar muito a fortalecer a ligação que você tem com a energia e com os seres de amor incondicional, os seus guias, anjos, arcanjos, etc. E também com a energia da Terra. Tudo isto vai fortalecer essas ligações, que é tão preciso para quando nós queremos fazer certos trabalhos, tanto a nível energético como a nível de psiquismo, por exemplo. É extremamente importante termos estas relações bem fortes e bem seguras para que as coisas corram bem. E é esta a mensagem deste vídeo. Se gostou do vídeo, peço para que clique no iconezinho com o polegar para cima, ajuda o canal a crescer. Se ainda não está subscrito, subscreva por favor, porque assim é notificado de cada vez que sair um vídeo. Pode sempre contactar comigo através do Facebook. Podem também deixar sugestão de assuntos ou temas ou até dúvidas que vocês tenham que gostariam de ver esclarecidas e eu poderei fazê-lo em vídeo, por exemplo. Desejo-lhe um excelente dia ou uma excelente noite. Muito obrigada por estar desse lado e até à próxima!